Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Pão Diário. Tudo bem com você? Olha, eu vou te contar uma história e você vai julgar por si mesmo. O que você entendeu? Paulo chega em Jerusalém e, a princípio, é bem recebido pelos irmãos da igreja cristã em Jerusalém. Havia um rumor ali que Paulo era um opositor ao cristianismo judaico tradicional. Então, os cristãos judeus, líderes da igreja cristã, pedem que Paulo cumpra um voto judaico, que incluía se purificar, raspar a cabeça, oferecer uma oferta, e Paulo aceita. E assim todos poderiam ver que Paulo guardava a lei de Moisés. E Paulo aceitou, mas parece que o resultado não foi o esperado. Por quê? Porque não aplacou a ira de judeus vindo da Ásia, especialmente de Éfeso. Assim que viram Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram ao sétimo dia, gritando: "Este homem, Paulo, por toda a parte em suas viagens missionárias, ensina contra os judeus, contra a lei e contra o templo." E o pior, introduziu no lugar sagrado do templo até um homem grego, profanando este lugar. Toda a cidade ficou agitada. O povo agarrou Paulo, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Olha a cena. E o arrastou para fora do templo, fechando a porta atrás, e espancavam Paulo com a intenção de matá-lo. Só pararam porque chegou nesta cena os soldados romanos e o comandante e o retiraram dali preso com cadeias, cumprindo assim a profecia de Ágapo, que conversamos no Pão Diário anterior. Os soldados queriam saber qual era a acusação, mas a multidão gritava de tudo. E eles queriam novamente agarrar Paulo e terminar o serviço e matá-lo. Olha, ao chegar nas escadas, saindo do templo, para entrarem na fortaleza, ali nas escadas, foi preciso que os soldados carregassem Paulo no colo, por causa da violência da multidão, que queria agarrá-lo das mãos dos soldados. E eles gritavam: "Matem esse homem." Imagina essa cena. Agora eu lhe pergunto, por que Paulo cumpriu o voto judaico, se não iria aplacar a ira de pessoas más? Porque Paulo não era contra a lei de Moisés, claro. Mas ele entendia que a revelação do plano de Deus avançou para a salvação em Jesus. E todos poderiam ser salvos, não porque guardavam a lei, mas pela fé em Jesus. Assim, percebemos que o problema desses judeus violentos não era a lei de Moisés, mas os seus próprios interesses e partidos e interpretações alteradas daquilo que Deus revelara lá atrás. O judaísmo no século I era completamente dividido. Competiam-se regras, competiam-se egos a fim de oprimir e até manipular o povo de Deus. Será que o nosso tempo não está violento assim e polarizado da mesma forma? Deus não está nesta violência, muito menos numa sentença feita sem um julgamento justo, observando o espírito da lei. Cuidado, Igreja de Cristo. Qual foi o exemplo que o nosso Senhor e que Paulo nos deixou? Foi o da violência? Não. Paulo, de fato, fez parte do partido dos judeus zelosos da lei. Violentos, muitas vezes, em defender seus interesses. Vocês se lembram de Estevão? Apedrejado? Estes homens foram se tornando cada vez mais violentos. Mas Paulo abandona essa postura quando se converte ao cristianismo, ao evangelho do amor. Então, pense nisso. Qual tem sido a postura da igreja? Deus te abençoe.